Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito derrubando bloqueios para uma vida próspera de 40 dias. Nós já fizemos 14 dias falando a respeito de vários assuntos. No dia 1, nós falamos sobre a infraestrutura que envolve a intimidade com Deus, o autoconhecimento, o perdão das pessoas, a intencionalidade e a gratidão. No dia 2, nós falamos da esperança. No dia 3, nós falamos a respeito da religiosidade. No dia 4, nós falamos a respeito, não lembro agora, no dia 5 foi transbordo, no dia 6 foi autoidentidade, no dia, no dia 12 nós falamos sobre disciplina, no dia 13 sobre a fé, ontem nós falamos sobre clareza. Então, cada dia nós estamos falando de uma chave para desbloquear a prosperidade na sua vida. Lembrando que prosperidade não está relacionada apenas à riqueza, mas prosperidade significa crescimento em todas as áreas. De nada adianta você ter muito recurso financeiro e não ter saúde. De nada adianta você ser bilionário e não ter espiritualidade, viver em depressão com uma vida carregada de ansiedades e sofrimentos no aspecto emocional. A prosperidade envolve a inteligência emocional, a capacidade de administrar as suas emoções, de ter uma família que seja feliz, de ter bom relacionamento com seus pais e com seus filhos, um bom relacionamento com a sociedade, em que você pode contribuir com os seus talentos, com as suas riquezas para a prosperidade de outras pessoas. Também envolve a espiritualidade, em que você encontra um canal de acesso a Deus e tem um bom relacionamento com Ele. Envolve o aspecto geral da sua vida. Quando nós olhamos para a natureza e nós vemos uma árvore frutífera, ela prosperou em todos os aspectos. Ela tem o seu tronco fortalecido, ela tem os seus ramos e os seus galhos conectados com o tronco, recebendo a seiva que vem da raiz. Ela tem uma raiz fortalecida, uma estrutura fortalecida que consegue absorver a água. Ela tem folhas que são verdes e que captam a energia e realizam a fotossíntese, que é a transformação do oxigênio naquilo que no gás carbônico em oxigênio, para que ela possa ter processar o seu alimento juntamente com a água para distribuição nas suas folhas e nos seus frutos. Então, uma árvore, ela não é apenas próspera em um aspecto, mas na sua raiz, no seu tronco, na sua fortaleza na raiz, na sua estrutura fortalecida do seu tronco, na conexão dos seus ramos e dos seus galhos, nas suas folhas, em todos os aspectos. Assim é uma vida próspera também. Ela envolve várias áreas da sua vida, seus relacionamentos, sua inteligência emocional, a sua capacidade de gerenciar os recursos que você tem. Tudo isso, a prática de esportes para que você tenha saúde, a boa alimentação para que você não tenha doenças, a bom relacionamento na sua família, né? Famílias abençoadas com bons relacionamentos. Isso é prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre a chave número 15. É o dia 15 e nós estamos falando a respeito da 15ª chave e hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Então, sabedoria. A sabedoria é a excelência mental no sentido mais pleno. A sabedoria, ela engloba conhecimento, instrução, conselho, entendimento, inteligência, discernimento, prudência, iluminação, capacidade de resolver todo tipo de problema, enxergar soluções e respostas em situações difíceis, estratégias. Sabedoria resolve todos os problemas e circunstâncias da vida. Sabedoria garante honra
porque você sabe como proceder em todas as situações. Com os seus filhos, você é honrado como pai, como mãe. No seu trabalho, você é honrado porque você sabe como se posicionar. Na sua liderança, aqueles que são liderados honram você porque veem em você a sabedoria. Na sua administração de recursos, você recebe honra nos seus investimentos porque você sabe o que está fazendo. Então você obtém riquezas, poder, não aquele poder em que você manda usando a força, mas aquele poder em que naturalmente as pessoas reconhecem em você uma liderança por causa da sabedoria. O equilíbrio, porque o sábio, com a sabedoria você administra a sua inteligência emocional. Você não fica com raiva, com ódio, com mágoa. Você tem capacidade de perdoar com mais rapidez, porque você entende as pessoas. Você com sabedoria tem alegria, você poupa tristezas, porque você sabe quais decisões você precisa tomar. Você tem harmonia, porque você consegue relacionar todas as áreas da sua vida de maneira equilibrada. Você alcança felicidade, alegria, felicidade, realizações, construções incríveis, como o Templo de Salomão, que está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, 6 e 7, e no segundo livro das Crônicas, nos capítulos 2, 3 e 4. Aqui estão as referências que falam a respeito da construção do templo que Salomão, que foi filho do rei Davi, construiu em Jerusalém e que ele construiu com sabedoria. Aqui, pela sabedoria, Deus criou todas as coisas. Nós vemos aqui um texto bíblico que diz: com sabedoria o Senhor fundou a terra, com discernimento estabeleceu os céus, com o seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Então nós vemos aqui, três palavras: com sabedoria o Senhor fundou a terra, depois discernimento foi o que ele usou para estabelecer os céus, e depois conhecimento, com o conhecimento os abismos se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Aqui na segunda parte, pela sabedoria, os reis, os líderes, os nobres e os juízes governam. Veja o texto aqui de Provérbios 8, 15 e 16. Por mim aqui é pela sabedoria. O Provérbios 8, existe um elogio à sabedoria. A sabedoria fala a respeito dela mesma o que ela é. Então ele fala: por mim, pela sabedoria, governam os reis, e os nobres determinam o que é justo. Por mim, ou seja, pela sabedoria, governam os líderes e todos os juízes da terra. E pela sabedoria você consegue estratégias para vencer as guerras. Veja a primeira parte de Provérbios 24:6. Está escrito assim: pois mediante a estratégia você travará a sua guerra. Então, esse texto nos fala aqui que a sabedoria, ela ajuda em muitas coisas. A leitura bíblica está em Provérbios, capítulo 4, versículos 5 a 9. Veja o versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Verso 6. Não desampares a sabedoria, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Verso 8. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Verso 9. Dará à sua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Desbloqueio da sabedoria. O livro da Bíblia que mais fala sobre a sabedoria é Provérbios, que se inicia dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam. Na verdade, o livro de Provérbios se inicia com Salomão se identificando como o autor e os motivos pelos quais ele escreveu o livro. O versículo 7 é que
também está no início, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos o desprezam. Temor ao Senhor não significa medo, mas respeito, consideração, o reconhecimento de que, antes de tudo, a nossa vida deve ser pautada para honrar a Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão, que também é o autor de Eclesiastes, fala que de todas as coisas que foram ensinadas nessa terra, o fim de tudo é que nós honremos a Deus, temamos a Ele, porque nós fomos feitos por Ele, nós somos a imagem e a semelhança dele, como está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, e conforme nós tratamos no dia 6 desse propósito, quando nós falamos a respeito da autoidentidade. Qual é a identidade? Quem nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aquele que honra a Deus ouve a sabedoria, que tem a sua descrição no capítulo 8 de Provérbios. Então, o capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria começa a falar como ela é, que ela dá orientação para resolver todas as situações da vida. A sabedoria faz o seu convite a todos os simples e jovens, para que bebam de seu vinho e sejam sábios. Em Provérbios 9, nós vemos nos primeiros versículos que a sabedoria está num alto monte, e ela tem os seus 7 pilares. E os seus 7 pilares são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. São esses 7 pilares da sabedoria, e esses 7 pilares da sabedoria convidam os simples e os jovens para que eles se abeberem desse vinho. Quando o texto fala que bebam do seu vinho, o vinho simboliza, nessa passagem, a alegria. Simboliza que quem tomar da sabedoria e for sábio, terá alegria. O último ponto ali, pela sabedoria, não há dificuldade ou problema que não seja resolvido. E por isso a Bíblia recomenda: adquire a sabedoria e a inteligência, em Provérbios 4, 5. Então, o versículo 6, 4, 6 fala assim: ame a sabedoria e ela te guardará. Ensina você a amar, a buscar a instrução, o conselho, o conhecimento, o entendimento, a inteligência, o discernimento e a prudência, que são os pilares da sabedoria, para decidir sobre tudo na sua vida, porque ela te conservará. A sabedoria, o versículo 7 fala assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire-a com tudo que possuis. Significa que você deve investir tudo o que você tem em buscar sabedoria, porque a sabedoria poupará a sua vida nessa terra, em todas as áreas. Então, um curso de relacionamento, um curso de investimento, um curso para você escolher uma carreira, a leitura bíblica, a organização da sua vida, a busca por uma profissão, a prática de um esporte, como você deve praticar, como você deve se alimentar, como cuidar da sua saúde. Em tudo que você adquirir a sabedoria primeiro, você terá mais sucesso na sua vida. Exalte a sabedoria e ela te exaltará, e ao abraçá-la, ela te dará honra. Provérbios 4, 8. Continuando no texto, dará um diadema de graça e uma coroa de glória. Está em Provérbios 4, 9. O que é diadema? O diadema, ele é um arco que é usado por príncipes e princesas de famílias reais. Normalmente, são mais as mulheres que usam diademas. O diadema, ele é um semicírculo. Normalmente, ele é um arco que cobre a cabeça e ele termina atrás das orelhas, né? Então, isso é um diadema. Dará um diadema de graça. O que significa um diadema de graça? O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é um dom gratuito. Nós recebemos ele gratuitamente, recebemos de graça pela bondade de Deus. A maior graça que Deus derramou sobre nós é o sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar na cruz.
Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma graça. Qual é a graça? A salvação é a nossa graça. A salvação é o favor que nós não merecíamos, mas nós recebemos pela bondade de Deus. Mas é só a salvação? É a salvação e também todas as bênçãos que recebemos. A inteligência é uma graça. A sabedoria é uma graça. São graças que nós recebemos de Deus. Agora, quando o texto fala que quando você recebe a sabedoria, quando você busca a sabedoria, você terá um diadema de graça, né? O diadema, ele vai sobre a cabeça. E a cabeça é onde está o nosso cérebro, onde está o nosso centro nervoso, onde vem os nossos pensamentos, onde vem a nossa capacidade de receber inteligência e entendimento das coisas. Quando o texto fala que quando você busca a sabedoria, você receberá um diadema de graça, significa que Deus fará de você um príncipe, fará de você como uma princesa. Príncipes e princesas são pessoas que fazem parte das famílias dos reis, das famílias que governam, das famílias que têm o controle, a administração de toda uma população, de todo um povo, de toda uma nação. Então Deus está dizendo: eu te darei um diadema de graça, eu te darei uma coroa de príncipe, porque diadema é uma pequena coroa. Ele não é a mesma coisa que coroa. Nós vamos ver isso adiante. Diadema, ele é um arco, é usado por pessoas da família real, normalmente princesas que usam sobre a cabeça. Mas quando ele fala de diadema de graça, ele está dizendo: colocarei na sua cabeça um tesouro que corresponde a um talento que eu vou dar que você, pela minha bondade para você. Então, amar a sabedoria dará a você um diadema de graça. Significa que você receberá um arco real, usado por príncipes e princesas sobre a sua cabeça, com o favor imerecido de Deus dado de graça, gratuitamente. Então, a graça é um dom que você recebe de graça. Por que você recebe de graça? Porque Deus é bom. Na bondade dele, ele dá a você de graça. Agora, o penúltimo ponto na tela. Além do diadema de graça, amar a sabedoria dará uma coroa de glória. Veja que o versículo 9, no primeiro ponto ali na tela, dará um diadema de graça e uma coroa de glória. Voltando para o penúltimo ponto, além do diadema de graça, amar a sabedoria dará uma coroa de glória. Ou seja, o ornamento usado sobre a cabeça dos reis e rainhas com glória, que simboliza a grandeza de Deus. Porque quem detém toda a glória sobre os céus e a terra é Deus. Mas Deus, ele é tão bom que, além da graça, ele compartilha uma parte da glória dele sobre aqueles que buscam sabedoria. Então, o último ponto, o diadema e a coroa são usados na cabeça. E esse texto simboliza que a sua mente e a sua capacidade intelectual serão guiados para o bem em tudo que você fizer. Aqui nós temos as imagens de diadema. Veja que na primeira foto o diadema ele é um semicírculo, ele não é um círculo completo. E você veja que a altura de um diadema não é muito grande, né? A altura é média, né? Aqui do lado nós temos a foto de um diadema, de um outro tipo de diadema que é colocado sobre a cabeça, né? Então o diadema ele é como uma tiara. Agora, né, nós temos aqui as imagens de duas princesas aqui da família real da Inglaterra, a Kate Middleton e a Meghan Markle. Então nós podemos ver ali que é como uma tiara que termina por trás das orelhas. Agora nós temos aí as imagens de coroa. Uma coroa é sempre um círculo completo, enquanto uma tiara às vezes é apenas semicircular. As coroas também são geralmente maiores e mais altas do que as tiaras. Então nós vemos aqui 4 imagens de coroas. Nós vemos que existe o círculo completo. A coroa, ela vai sobre o topo da cabeça. Ela fica sobre a cabeça. Então, quem usa a coroa são os reis, as rainhas. Aqui nós temos a foto de uma rainha usando ali uma coroa. Então, a promessa
Veja, do texto que nós lemos no primeiro ponto ali da tela, dará um diadema de graça e uma coroa de glória. Por que que Provérbios 4:9 fala dará um diadema de graça e uma coroa de glória? Porque a promessa é completa. Enquanto você está buscando a sabedoria e você é jovem e vai buscando conhecimento, você vai recebendo o diadema de graça. Até o final da sua vida, quando você recebe a coroa de glória. Quando você é coroado pelo Senhor. Existem vários processos na vida e tem algumas etapas em que você vai recebendo diademas, que são as coroações, os prêmios das metas que você vai batendo até alcançar o resultado da excelência quando você recebe uma coroa. Tem várias coroas no reino. Tem a coroa na sua vida espiritual, quando você inicia a leitura da palavra, você termina de ler os primeiros capítulos de Gênesis, você recebe um diadema. Você terminou de ler o livro de Gênesis por completo, recebe outro diadema. Você vai ler Êxodo e Levítico, e você vai lendo os capítulos da Bíblia até que você completa a leitura, e então você recebeu uma coroa, a primeira coroa. Vamos dizer que as coroas são as premiações que você recebe quando você completa uma etapa. Então existem na vida vários diademas, várias coroas que Deus vai derramando sobre a sua vida no percurso. A tarefa. Sempre tem uma tarefa em cada um dos dias para desenvolver a chave que está sendo apresentada no dia. Hoje a tarefa sobre a sabedoria é: pense nas dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Peça a Deus para derramar sabedoria especificamente nessa área. Como diz em Tiago, no capítulo 1, versos 5 e 6, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Nós falamos de fé no dia 13 desse propósito, né? Falando que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Compre sabedoria. O que significa comprar a sabedoria? É você investir o seu tempo e investir também o seu dinheiro. Nem sempre você está com recursos financeiros disponíveis para pagar um treinamento, para pagar um curso, mas nesse caso, procure lugares na sua cidade onde existam treinamentos a respeito da Bíblia, onde existem treinamentos a respeito de investimentos, de carreira, de trabalho, em todas as áreas da sua vida. A escola bíblica, que é disponibilizada em todas as igrejas, é um bom lugar para que você dedique o seu tempo, para que você faça a leitura da Bíblia e adquira conhecimento. Então, use o seu fim de semana para ouvir palestras, simpósios, congressos, cursos, treinamentos, terapias. Tem pessoas que pensam: eu não vou gastar em terapias. Mas as terapias são ótimas oportunidades para você conhecer mais a você mesmo, para poder encontrar respostas e soluções para a sua vida. Todo esse recurso volta com certeza para você. Se você não dispõe de recursos, você tem hoje a internet. No YouTube, você pode colocar ali no Google como resolver tal coisa. E vão aparecer vários vídeos. Você pode dedicar o seu tempo ouvindo, assistindo esses vídeos para obter mais conhecimento. A internet hoje é uma fonte de muito conhecimento que você pode receber para crescer naquilo que você busca. A conclusão: a falta de sabedoria leva pessoas ao fracasso.
Para tudo na vida há uma sabedoria que leva ao sucesso. Então, tem a sabedoria na vida espiritual, a sabedoria na vida financeira, a sabedoria na vida familiar e conjugal, a sabedoria no treinamento e na educação dos seus filhos. Tem pessoas que pensam assim: os filhos têm que aprender as coisas sozinhos. Tem pessoas que delegam a tarefa de educar os filhos para a escola. E os filhos vão para a escola e muitas vezes aprendem coisas que são ruins, porque dependendo do lugar que eles frequentam, eles acabam aprendendo coisas que não são boas. Então, a educação dos filhos, o treinamento daquilo que você tem reservado para os seus filhos tem que partir dos pais. Vocês precisam assumir essa responsabilidade. Existem treinamentos. Muitas igrejas dão treinamentos para a educação de filhos, dão treinamentos para que os pais saibam como administrar a educação dos filhos. Busque por esses treinamentos. Procure conhecimento para que você seja um bom pai e uma boa mãe, para que você saiba como resolver uma situação. Procure psicólogos, pastores, pessoas que possam lhe ajudar. Se você é católico, procure um padre. Ele pode te dar uma recomendação. Procure uma irmã da sua congregação para que você consiga resolver essa situação. Mas procure pessoas que tenham resultados excelentes. Nunca procure uma pessoa só pelo título dela. Você procura um psicólogo, ou um pastor, ou um padre, pessoa que tem maus relacionamentos com os pais. E você vai pedir conselho sobre como lidar com os seus pais? Então, muitas vezes uma pessoa não tem esses títulos, mas você vê que a pessoa é uma pessoa exemplar, que consegue lidar bem com os próprios pais. Então é com pessoas que têm resultado que você vai buscar essa orientação. Quem segue o tolo sofre a consequência dessa decisão. Então, se você seguir pessoas que têm resultados ruins porque tomam decisões erradas, você vai sofrer com essas consequências. Quem segue a sabedoria desfruta das delícias da vida. Com a sabedoria, você vai obter resultados favoráveis, positivos. Agora, os filhos de drogados, bandidos, criminosos, que decidem seguir pela sabedoria, são felizes na vida espiritual, familiar, financeira, nos negócios, na carreira, no desenvolvimento e na inteligência emocional. Por outro lado, o filho de sábios, que segue os tolos, vai ser mal sucedido, porque ele não ouviu a instrução e não seguiu o conselho dos pais. No livro de Provérbios, nós encontramos no capítulo 3 uma recomendação, que o filho ouça o conselho do seu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Por que o texto fala isso? Partindo da premissa de que os pais querem o bem dos filhos e que os pais dão bons conselhos, o livro de Provérbios recomenda que os filhos ouçam a instrução e o conselho dos seus pais. Mas não adianta nada você ser filho de sábios. Se você pode ser filho de um pastor, pode ser filho de uma pessoa que trabalha com inteligência emocional e resolver seguir por caminhos tortos. E você vai ter consequências ruins. Igualmente, você pode ser filho de pessoas drogadas, alcoolizadas e bêbadas, e você ser uma pessoa feliz se você resolver seguir o caminho da sabedoria. Então, o penúltimo ponto na tela, a desculpa de que você não pode, não consegue, porque nasceu de uma família pobre, de uma família desestruturada, é mentira. Muitas pessoas justificam o seu fracasso dizendo: mas o meu pai era um bêbado, a minha mãe era uma viciada, então eu também fiquei viciado. Você pode mudar o curso dessa situação da sua vida se você seguir pela sabedoria. É por isso que a sabedoria é tão importante, porque a sabedoria revela que você pode estar em uma situação muito ruim, mas quando você segue pelo caminho dela, pelo caminho da sabedoria, você consegue resultados favoráveis. Como foi falado ali antes, felicidade, alegria, aqui nós colocamos aqui que quando você busca a sabedoria, você recebe todas
aqui, no último ponto aqui dessa tela, a sabedoria garante a honra, as riquezas, o poder, o equilíbrio, a alegria, a harmonia, a felicidade, as realizações, as construções incríveis como o Templo de Salomão. Com a sabedoria, você pode ter tudo isso. Então, o último ponto, procure lugares e pessoas mais sábias e prósperas que você e com bons resultados na vida e siga os passos delas. Peça conselhos para essas pessoas e siga nesses conselhos. Busque, antes de tudo, sempre ler e meditar nos conselhos da palavra, porque a palavra é a revelação do próprio Deus que criou todas as coisas com a sabedoria. Então, concluindo, a sabedoria é a coisa principal. Adquira a sabedoria. Com todos os seus recursos, adquira o entendimento. Está em Provérbios 4, 7. Deus abençoe, que você busque a sabedoria, que você receba o diadema de graça, que corresponde à coroa com o dom gratuito de Deus sobre a sua vida, e receba a coroa de glória. Que o Senhor derrame as glórias em todas as etapas que você for cumprindo na sua vida, em todas as áreas, na vida espiritual, familiar, conjugal e sentimental, profissional, com relacionamento com seus filhos, na sua vida social, no seu compromisso com a sociedade, praticando o seu transbordo, que é também uma das chaves que nós já falamos no dia 5, que é você colaborar com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem para ajudar outras pessoas, para melhorar a sociedade e o mundo em que nós vivemos. Em tudo isso, receba e busque sabedoria. Receba o diadema de graça e a coroa de glória. Você vai alcançar tudo isso quando você ficar em busca constante de sabedoria para realizar tudo o que você fizer na sua vida. Deus abençoe. Amém. Amém.